Olá, gente amiga, o programa está hoje de parabéns. Seguindo o projeto que nós já tínhamos, que já trouxemos alguns amigos aqui no programa, hoje teremos uma visita muito especial. Uma visita que eu curto muito. Uma pessoa que já acompanha o trabalho dele há bastante tempo e já está tendo um convite aqui pela Casa de Iansã e principalmente uma pessoa que tem história na religião. Não é, Pai Mário? É verdade, boa tarde a todos. É uma pessoa de uma formação de opiniões, né, Viviane? Formação em educação também dentro da nossa religião. Um dos princípios da nossa religião, eu digo, se começa o nosso batuque pela cozinha e se continua no tambor, certo? Já sabe quem é? Calma aí, você já vai ficar sabendo quem é. Eu já vou dando então meu boa tarde ao nosso amigo, que eu tenho o maior carinho, nosso Alabê, também um valorixá, né? Pai Antônio Carlos de Xangô. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde e boa tarde a todos os telespectadores da TV Urbana. É com muito prazer e orgulho que estou participando, mãe Viviane, pai Mário, desse programa com os senhores. Nós temos uma amizade de longa data, né? É isso. O pai Antônio Carlos é quem toca normalmente as obrigações da Iansã, e então já conhece de cor nosso movimento, né? Eu adoro. E agora a gente vai conversar um pouquinho com ele, mas antes disso eu quero lembrar para você que o reprise do programa vai entrar no site vivianediança.com.br, normalmente uma semana depois, né? Gente, eu posso fazer uma pegadinha? Pode. Posso? Pode. Posso fazer uma pegadinha? Deve. Posso? Qual de vocês vai fazer? Hein, gente? Busca ali rapidinho ali. Busca ali. Pode atravessar a câmera, Paulo. Pode Pega passar a esse câmera som para aqui ele, rapidinho. vai lá. Vira. Corta Vira para ali, ele. Paulo. Aqui, Paulo. Vira pra cá. Corta lá Pega para aqui. ele. Pode Corta fazer aqui o pra ele, passeio. aqui, ó. Tá ali Corta nos aí pra nossos ele. bastidores, ele que atualiza a página, ele que tá ali anotando tudo, Pai Beto de Ogum. Não aparece aqui no programa, mas tá sempre ali, né? Não, sem pegadinha. Sempre bem pegadinha, sempre coloca em saia justa. Em breve virá. Em breve ele estará conosco. Sempre com saia justa, mas é assim, o programa tem que ser assim. Não adianta ser aquele programa assim, 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 assim. Não, a gente tem que mostrar que por trás tem todo... É aquela nossa proposta que nós largamos ontem, né, Viviane? Um programa mais descontraído, um programa mais informal, trazendo a boa cultura, né, a nossa cultura africana, mas também trazendo um pouco de alegria. Não só os problemas, mas sim a felicidade de ter esta família religiosa. É a história da religião, né? Exato. Que não é somente o despacho, que não é somente a festa Exato. de religião, que não é somente o feitiço, mas também toda essa cultura, essa harmonia, essa família que a gente tem aqui. Importante também lembrar vocês que além do site, que vai estar semana que vem, o programa, você também pode participar do programa através do site Vivianediança. Vou lembrando, porque o pessoal está chegando esse fim de semana, como é que faz, né? Faz desta forma, você entra no site vivianediança.com.br, acessa lá, pedido de orientação, daqui a pouquinho eu e o Pai Mário também vamos estar dando orientação aqui no programa, e também pode nos dar sugestões. Exatamente, sugestões de programa. Teve algumas sugestões, uma amiga nos pediu se eu não iria convidar o presidente da Celcad, como é que é o nome dele mesmo? Pai Clóvis de Aganju, certo? Vou sim convidar, farei contato o mais breve possível. Nós só estamos estruturando o nosso programa novamente. Nosso né? projeto. Ah, é um Nosso programa de projeto verão, É um né? programa de verão, um programa novo, um programa mais descontraído, né? É um programa de verão que é direto aqui da Casa de Iansã, para que você conheça a casa, para que você também se habitue a estar conosco nessa grande sala de visita que é a vida do religioso, né? Ele senta, ele conversa, mas também da comunicação que está na nossa vida. Exato. Agora eu vou direto para os convidados. Ok, posso fazer alguns Fique à pares pra vontade. ele? Então, Pai Mário inicia a entrevista, então, com Pai Antônio Carlos Alabê, Pai Antônio Carlos de Xangô. Pai Antônio Carlos Alabê e professor, né, Pai Antônio Carlos? Isso. Professor. Pai Antônio Carlos, ele formou uma geração de tamboreiros, e ele é de uma geração de tamboreiros onde, quando se saudava a orixá, quando se entrava para um batuque, que se batia o primeiro tambor, uma saudação maravilhosa. Arrepia, gente. Arrepio só de lembrar, fato. O senhor teve pessoas que o senhor formou, pessoas que tocaram para mim, o senhor também tocou para mim, como o falecido Leandro de Ogum, né, o saudoso Leandro de Ogum, que eu tinha uma admiração muito grande, como meu filho William de Oxalá, mais conhecido como Billy de Oxalá. Então, eu tenho uma admiração pelo senhor de muitos e muitos anos, Pai Antônio. Obrigado. Olha, e que o senhor continue com essa luz e essa fé por muito, muito mais tempo. Obrigado. Qual é a pergunta que tu ia fazer? A pergunta que eu ia fazer para o Pai Antônio Carlos,
Hoje nós vimos várias formas de tambores, várias formas de batida de tambor. Né? Hoje nós não podemos dizer o que é certo, mas sim nós tentamos mostrar o que é certo. Nós não estamos aqui para discutir fundamentos, nem de uma forma, nem de outra. Um axé, que é o axé de abertura de Bará, certo? Quando Bará pede a Iemanjá que Iemanjá pare as chuvas. Este axé, ele diz muito que é aquele Onibarabô, Amalarunye, Auexlana, né? Que ele quer tirar o ecó para fora. O senhor pode nos mostrar um pouquinho dele para nós, pai? O senhor pode dar uma batidinha dele para nós? Foi, mãe Viviane? Não. Já pediu também, não deixou nem o homem falar, já está pondo o homem trabalhar. Não deixei. Não é. Que coisa! Tu também como entrevistador, tu já põe o homem a trabalhar. Vocês têm que conhecer a batida desse homem primeiro, né? Os leigos. Nós estamos aqui, pai Antônio Carlos, não para só para o religioso, mas sim para o leigo. Então, por isso que eu lhe pedi. Ele já lhe atropelou, né? Já lhe atropelou. Ele nem se apresentou e tu já atropelou o homem. Então, desculpa, peço desculpa. Vamos então abrindo o programa com o axézinho do Bará. Tá. Goba, Laruexu Lalupo, Oni Exugue, Oni Exugue Exubi, Exu Talabilo Debau Exu Exu Dari Exubi, Omi Exu Assanã, Oni Ogue Odo, Oloco Faniché, Omi Lalupa Wagoyeniché, Mi Acesso Nixuru, Oni Exu Lodeba Nixé, Oni Xerere Mi Walabini, dê-me seu axé, meu pai, Agoiacoba, esse que eu estou falando, estou pedindo humildemente, eu como Alabê, pedindo permissão para Exu para cantar o axé dele. Eu Exu lote, Exu Exu o baralana, para o lote, Exu Exu o baralana, poder para o Exu para, lá não achou para, Exu até de bar, Exu o lote, Exu Exu o baralana, para o lote, Exu Exu o baralana. O que eu acho lindo é a postura do pai Antônio Carlos. Agora já tu tirou a tua lasquinha, agora fica quieto. Agora já tirei minha Pai Antônio Carlos, há quantos anos o senhor está na religião? 61 anos. 61 anos. E a sua idade hoje? 66. Então, quer dizer, desde os 5 anos de idade? Desde 5 anos comecei a tocar tambor. Mas tocava junto com a falecida minha mãe, que ela era tamboreira. Então, seguia tocando com ela. Era filho de santo do falecido pai Tati, de Exulanã. Então, em 1951, ele sentou Bará, Xangô e Oiá, para mim poder tocar junto com ela. Daí, com 8 anos de idade, nós fomos tocar uma obrigação na dona Filhinha de Chapanã, que morava na rua Barão do Amazonas. Partenon sempre cheio de Sempre movimento cheio. religioso. Né? E lá, o que ela fez? Hoje, eu tenho uma dedução do que foi isso. Ela, quando chegou no axé do pai Ogum, ela assim, ai meu filho, toca e tira para Ogum, que a mãe vai no banheiro. daí eu, claro, criança, não demora, mãe, não demora. E ela foi e não voltou. E me deixou ali. Daí, quando terminei de cantar para o Ogum, eu fui atrás dela, procurei pro salão todo ali, não achei ela. Daí o pessoal, não, comecei a chorar, né? Sim, criança, a responsabilidade, uma criança de 8 anos. Eles disseram, não, vai pro tambor, tu tem que tocar. Eu não sei tocar, tu sabe tocar. Me botaram a força no tambor. Eu botei o tambor aqui no meio das pernas, o tambor tremia pior. Né? O tambor tremia pior que não sei o que, entendeu? E conforme eu fui cantando para a Mãe Ançã, todo mundo fazia com os dedos positivos para mim e dizia, tá botando a tua mãe no bolso. E aquilo ali foi me dando um incentivo. Foi me incentivando. Foi aí que tu decidiu ser Alabê? Daí eu segui tocando, porque nessa obrigação se encontrava a Mãe Maria das Pombas, que era lá do Morro Santa Teresa, e estava também presente Mãe Lília de Ogum, que era do Moçambique, e estava também Pai Salvaíno de Oxum. Dali eles já me contrataram. Dali por diante eu segui tocando. E dali comecei a me aperfeiçoar junto com outros salabês antigos, como o finado Adão Beissola, o finado Micharia, Borel, Pedrinho de Manjá. Todos esses nomes que o pai Antônio Carlos está colocando, para você que é leigo, são nomes de grande respeito, de grande história dentro da religião. E justamente ele está colocando aqui para vocês a respeitabilidade que se tem do tamboreiro ao babalorixá e do babalorixá ao Alabê. Isso. Qual a diferença, pessoal, o senhor que
tem a sua escola de alabês? A diferença do alabê para o tamboreiro. O pessoal leigo aqui de repente não entende. Ela fala em tamboreiro, fala em alabê, o que é isso? Tá. Em primeiro lugar, um alabê é o que tem a responsabilidade pela uma obrigação. A obrigação não é só o babalorixá ou o ialorixá que tem a responsabilidade. A gente sempre coloca isso no programa. O alabê tem, porque ele entrega a obrigação na mão do alabê. Aquele brilho, aquela segurança daquela festa depende dele. E o tamboreiro simples, ele não tem aquela responsabilidade, não tem aquele conhecimento. Então tem diferença. Tem diferença. Para ser alabê, você falou ali no início, eu estou boa de memória, hein, pai Mário? Estou boa de memória. Que o seu pai de santo, correto? Lhe aprontou 3 santos. Isso. Bará, Yansan e Xangô. Isso. Precisa ser pronto? Precisa ter os orixás centros para ser alabê? Precisa ter. Precisa ter pelo seguinte, agora eu vou explicar. Tem, não estou criticando ninguém, entendeu? Claro, a gente está mas fazendo tem a sua experiência de vida. Tem casas que sabem fazer uma segurança perfeita para fazer uma obrigação. E tem casas que não têm aquela doutrinação, aquele aprendizado completo, não sabe fazer uma segurança. Então, toda aquela carga, o peso que tiver, vem para cima das costas do alabê. E se ele não tiver um orixá centro para segurar, ele não consegue firmar aquela obrigação. Que é essa responsabilidade que ele compartilha com o babalorixá. Então, nessa situação, pai, como se diz e é um ditado verdadeiro, um alabê ele pode tanto levantar uma casa, como pode derrubar uma casa também. Pode. Quando eu me referi que a cozinha se começa, o batuque se começa na cozinha e vai até o tambor, eu queria exatamente passar isso. Né? Que nós temos que ter toda a segurança de uma cozinha para segurar um batuque, certo? Além do quarto santo, né? E o quarto santo também passa pela cozinha, a chegar ao tamboreiro. Exato. O tamboreiro ter ao a alabê. firmeza, ao tamboreiro não, ao alabê ter a firmeza de segurar aquela obrigação. Aquela obrigação. E saber tudo aquilo que ocorre dentro de uma obrigação. Faço outra pergunta ao senhor. Quando se inicia uma obrigação, o senhor pediu licença ao bará. Isso. Então o alabê também tem que ter esse respeito pelos orixás. Exatamente. Conversa de Face. Conversa de Face. Eu trago aqui as perguntas que eu vejo pelo Face, na comunicação através do site. É uma pergunta bem coerente. O babalorixá tem que respeitar o orixá ou o orixá tem que respeitar o alabê? Como funciona essa relação? Alabê e orixá. Aí é um conjunto. Um respeita o outro. No momento que terminou esse respeito, não há mais aquela sincronização. Termina com a obrigação. Termina com a obrigação. Então, na verdade, é uma sincronia em toda obrigação, assim como nós temos desde o serão até a feitura da alimentação, dos axés, até o momento do tambor. Até o momento do tambor. O senhor também me colocou que aprendeu tocando com a sua mãe. Isso. O aprendizado do tambor pode ser somente através de leitura, através do CD, ou é necessário esse axé passar de um alabê diretamente para o outro? Passado de um alabê direto para outro. Mas o senhor tem CD? O senhor tem CD? Eu tenho CD dele, gente. O CD, o propósito do CD não é para a pessoa aprender a tocar, e sim para aprender a cantar. Que é difícil, né? Sim, mas o melhor meio mesmo de aprender a cantar, claro, a gente bota o CD, que é para as pessoas terem uma noção. Mas a língua que nós falamos é uma língua afro-brasileira. Entendeu? Não podemos dizer que é totalmente africano. Claro, não podemos dizer que é totalmente africano, ela é um afro-brasileiro. Porque um exemplo que eu vou dar, nós chamamos Iabaricé, oi sapatanicé, uauê, abaricé, uauê, sapatanicé, uauê. Antigamente era diferente. Maguali sou, ai saglauê, ni soglauê, maguali soglauê, saglauê, ni soglauê. Então as pessoas completamente diferente. Teriam a dificuldade para desenvolver na língua, entendeu? Então o que acontece? Eles facilitaram mais, entendeu? Não está um afro puro. Como ele, talani bede wadiwo, xangô de bede wadiwo, oiase sumalé. Acessumalé é hoje que nós falamos, que quer dizer gamela, dentro da língua iorubá. E nós antigamente nós dizíamos, oiacemiebó, talanibedioadiowo, acemiebó gamela. Xangô vinha comer
o amalá dele dentro do acesso malé. E a Oiá chegou, tirou a gamela e botou as crianças. Entendeu? Daí, Ela quando sempre ele veio, tem que estar aprontando, mas né? quando ele veio para comer, encontrou as crianças. Como ele não quis criar, chamou a mãe Oxum e deu, só que fez queixa. Disse que foi Oiá que botou no acesso malé dele. Reclamou. Entrega para a mãe Oxum criar. Quando eles, ó, Oiá, que ele faz queixa. Oiá, acesso malé, que botou ali dentro. Tá lá ni beijo, ou entrega para a mãe Oxum criar. Mas ele fez queixa. Claro. Isso é importante para um babalorixá também conhecer, né, as lendas, vamos dizer, né, os citãs, da religião. Mas para o Alabê, então, é imprescindível. É imprescindível. Porque uma coisa que eu digo, hoje em dia, mãe Viviane, existe uma coisa. Um babalorixá, um ialorixá, ele tem muito conhecimento do quarto santo. De axé, quem tem que ter esse conhecimento é o Alabê. Por isso que tem que ter a feitura, tem que ter o conhecimento. E um aprendizado como um aprendizado como o Alabê, entendeu? Porque eu já vi muitas pessoas com reza na cabeça que não condiz com o corpo. É verdade. Entendeu? Então, o exemplo que eu vou dar, eu sou a Ganju com Oiá. Então, qual é a minha reza? Onixangô Baí, Oiá Brocô, a Ganju Cabelecilo, Onixangô Baí. Quer dizer, está dizendo a Ganju com Oiá. Se fosse a Ganju com Obá, Calulu, Calulu, de, Calareu, Calulu, Amalaossi, Calulu, de. Ela está fazendo um amalá com a orelha. Então está dizendo, é a Ganju com Obá. Então toda reza tem, quer dizer, o ori com corpo. Ori, para quem não sabe, é cabeça. Falando para o leigo, o pessoal entender um pouquinho mais. Que a gente está tão acostumado a conversar e a gente passa isso para vocês. Mas vocês estão assistindo, vocês ainda pensam assim, o evento está falando de Alabê, de tamboreiro. Quando se fala em religião, quando se fala em energia, se fala nos axé dos orixás. Para se falar em axé dos orixás, na alegria de um terreiro, dependemos de um Alabê. Como nós temos hoje aqui, Pai Antônio Carlos Xangô, que além de babalorixá, é Alabê. Além disso, ele tem uma escola. Daqui a pouquinho a gente volta para contar essa história. Antes da saída, pode dar mais uma palhinha para nós dos axé de Bará, os dias de Bará? Voltando depois desse breve comentário da TV Urbana, a gente tem que conversar novamente, a gente tem não, é um prazer conversar com o pai Antônio Carlos Xangô, Alabê, né, que já tocou Argentina, vários países, né? Vários países, como Montevidéu, Chile, vários lugares já fui. Eu deixei no ar, mas gostaria de perguntar novamente, a importância da sua escola e das escolas de Alabês. Olha, da minha escola, eu procuro formar o Alabê com conhecimento. Agora, as outras escolas, eu não sei como é que eles fazem. Quanto tempo para um Alabê, tu teres a confiança de entregar uma obrigação religiosa na mão deste Alabê? Bom, em primeiro lugar, primeiro o aluno vai aprender a tocar o tambor e saber o nome das pancadas. Segundo, ele vai cantar, é tipo matéria eliminando na faculdade. Primeiro ele vai aprender a cantar só para o Bará, depois só para Ogum. Ele vai eliminando matéria. Então daí ele vem cantar para mim ver se ele está correto. O senhor faz parte da banca avaliadora. Avaliadora, realmente. Daí depois ele vai pro estágio comigo. Vai pro estágio. Vai lhe acompanhando. Vai lhe acompanhando no estágio. O que eu faço para não entregar, que a obrigação é uma responsabilidade. Muito grande. Então eu entrego o ecó, a saída do ecó, para ele cantar, e o deiri. Deiri, o que é? O nome de uma pancada quando canta para algum, quando está terminou, chegaram do ecó. Que é chonipador. Então ele vai tirar todo o deiri. Daí depois eu entrego para Bede, para ele cantar, para ele começar a se familiarizar com o público. Uma obrigação. Uma obrigação. Em média, quanto tempo isso leva? 1 ano, 2 anos, 3 não, anos? Não, ou depende da dedicação de cada um? Depende da dedicação de cada um. Porque o importante que está acontecendo muito, mãe Viviane, pai Mário, é que tem muitos que entram na escola, eles aprendem 5, 6 pancadas e largam um curso de mão, vão tocar para Exu.
Pois há uma lenda, vou perguntar. Não posso já perguntar, eu sou obrigada a perguntar. Afinal, sua filha de ancião tem que ser polêmica, né? Exatamente. Falou no Face, falou no... É verdade, o que é essa coisa de estragar a mão? Quem toca para a nação, começa a tocar muito Exu, estraga a mão. Como é que é essa história? Tá, eu vou explicar qual é o motivo. A nação, para orixá, para os pais, tem que ter cadência, tem que ter ritmo. E para Exu é corrido. Então, o tamboreiro que toca para Exu, ele aprende aquela correria. Então, se ele vai tocar para a nação, ele vai fazer a mesma coisa. E aí dá uma confusão. Daí não dá. Um exemplo, quer ver uma coisa? Para Exu. E lá no Cruzeiro, Exu Marabu, lá na Câmara, Exu Marabu. É agitado. É Marabu, entendeu? Agora, por orixá não dá para fazer dessa maneira. Eu Exu, é cadência. É, quem está ouvindo já notou a diferença. Mas, Antônio, eu sou de uma formação do Exu um pouco lá atrás. Essa evolução do Exu, já que nós estamos batendo nessa tecla do tambor, até uma, volta pro Exu. até uma coisa, não, é uma situação, até achei que fosse a pergunta que você ia fazer também, Viviane. Uma situação que eu brigo muito com os meus alabês, né? Naquele sentido. Primeiro, antigamente se tocava para o Exu mais cadenciado, não era tão corrido como é hoje em dia. E uma coisa que eu brigo Exu sempre da com os alabês... Quimbanda, nós estamos falando isso? Nós estamos falando Quimbanda, certo? Sim. Aí, uma coisa que eu brigo com os alabês, aqueles que eu conheço, é o seguinte. Hoje tu pega um alabê que ele toca na quinta-feira Umbanda, na sexta-feira, ou melhor, vamos começar ao contrário. Toca na quinta-feira, toca para santo, na sexta-feira ele toca para Exu, e no sábado ele vai tocar para santo de novo. O que eu brigo com eles? Um tambor de nação é um tambor de nação. Um tambor de Umbanda é um tambor de Umbanda. Exato. Faz uma obrigação para santo, não faz a obrigação para Exu. E o dinheiro não te cobre. E se tu for fazer uma obrigação para Exu no começo da semana, tu for tocar para santo no final, te limpa. Não O senhor é o correto? compartilha dessa ideia? Exato. Só que existe uma coisa. A maior parte dos alabês que estão aí tocando, o próprio tambor que eles usam para Exu, eles estão usando para a nação. Isso aí não serve. E vem aquela correria também. Se o senhor chegar numa obrigação, o senhor vê aquela disparada, o senhor sabe que aquele alabê é de Exu. É muito diferente. É muito diferente, entendeu? Pai Antônio Carlos, como é que o senhor vê a religião? Você pergunta para todos os babalorixás, o senhor também é um babalorixá. Sim. Aliás, um abraço para a esposa, né, minha Obrigado. querida, Biosanha. Como o senhor vê a religião, nesses 61 anos que o senhor traçou, dentro de casa de religião, dirigindo obrigações de religião? Porque até é engraçado, o Pai Antônio Carlos fica lá no tambor, no meu caso, fala do meu caso, eu fico na porta do quarto de santo.